Olá pessoal, dando sequência então à nossa aula de handlebars, tá? Nós temos a aplicação aqui já com esse comportamento, né? Um arquivo de layout, né? E três páginas que se baseiam nesse layout, tá? Agora, nessa aula, nós vamos trabalhar especificamente na página de usuários. E nós vamos trabalhar, né, com exibição de dados de forma dinâmica aqui nos nossos arquivos, né? Então, aqui por enquanto nós temos essa página aqui com um conteúdo estático, né? Só um título. A gente vai ver como que a gente consegue imprimir variáveis dentro desse HTML, como que a gente consegue fazer uma estrutura condicional aqui, né? Um if-else e até mesmo, né? Um laço de repetição, tá ok? Então, vamos lá. É, Pessoal, numa aplicação completa, né? Nós teríamos dados vindo, no caso, de um banco de dados, por exemplo, tá? Mas aqui, como é mais a título de demonstração do handlebars, eu vou simular que a gente buscou o dado de algum lugar e tal. Vou deixar a informação aqui numa variável, mas você já sabe, já fiquem, já tenham em mente que essa informação viria normalmente, né? Muitas vezes de um banco de dados, tá ok? Então, vamos lá. Eu vou criar, então, aqui algumas... vou criar uma constante aqui, depois, posteriormente, eu vou ter mais uma, tá? Vamos imaginar que a nossa aplicação ela pode estar com o usuário autenticado ou não, tá? Então a gente vai ter uma variável aqui que armazena o usuário que está logado, tá? Vou chamar assim, ó, usuário logado, ok? Então, é, essa variável ela pode ter um valor, né? Ou não. Como assim? Se o usuário não tiver autenticado, né, o usuário logado seria igual a nulo. Já se houvesse um usuário autenticado, a gente teria o quê? Os dados desse usuário, né? Nome. ah, então, por exemplo, João, tá? E e-mail, joão@gmail.com. Então, o usuário pode ou não estar autenticado, beleza? É, E aí, qual que é a ideia? Essa página de usuários, eu quero que apenas o usuário que está autenticado consiga visualizar a lista de usuários cadastrados no sistema. Tudo bem? O usuário que não está autenticado, eu não vou deixar ele visualizar. Beleza? Tá. Mas essa programação do que aparece e o que não aparece na tela vai ficar aqui no handlebars. Tá? Vai ficar aqui no nosso HTML, né? Ah, então, ok. Eu preciso repassar essa informação para cá. Como que eu faço isso? Muito simples, tá? Eu posso vir aqui, ó, e quando eu peço para ele renderizar a página usuários, né? res.render usuários, eu posso enviar, né, para essa página que vai ser renderizada um conjunto de informações. Então, veja, eu abro chaves aqui, tá? Como segundo parâmetro do render, e aí eu posso passar, né, variáveis, né, valores e tal. É, eu vou passar aqui justamente usuário logado, tá? Lembra, isso aqui pode ser nulo ou não, tá? Mas a princípio vamos considerar que ele já tem um valor, né? E o primeiro ponto é, essa variável está sendo enviada para essa página. Como que eu acesso essa variável, tá? Então, antes de tudo, eu vou ensinar vocês a exibir variáveis, né? Então, vou até colocar aqui, ó, exibição, né? Ou melhor, print de valores, né? Então, eu quero exibir uma informação que está vindo de uma variável. Vou colocar aqui um parágrafo e vou colocar assim, bem-vindo, vírgula, e aí eu quero colocar o nome da pessoa aqui, tá? Bem aqui. Como que eu vou fazer? Eu vou abrir chaves duas vezes, tá? Ó, abri duas vezes, fechei, beleza? E aqui dentro, pessoal, eu posso colocar aqui a variável que veio do meu JavaScript, tá? No caso aqui, ó, usuário logado. Tá, pessoal, mas assim, vocês sabem que isso daqui não é uma variável simples, né? É um objeto. Então, eu vou ter que colocar aqui, ó, usuário logado, ponto. O que que eu quero mostrar aqui? Eu quero mostrar o nome, né? Então, ponto nome.
tá? Vamos ver se isso funciona? Deixa eu ver se a aplicação está rodando. Ok, rodando certinho. E aí, vou atualizar essa página. Olha lá. Bem-vindo, João. Percebe que isso daqui foi um conteúdo produzido dinamicamente? Se a gente abrir o HTML, ele não está aqui, né? Não está escrito João aqui, tá? Então, de acordo com o usuário que será autenticado, o resultado aqui vai ser 1, né? Isso é o que a gente chama de conteúdo dinâmico, enquanto que, por exemplo, né, um formulário de cadastro, igual a gente viu em páginas anteriores, que sempre mostra exatamente a mesma coisa, é um HTML estático. Tá? Para exibir HTML estático é muito fácil. É só a gente colocar lá o nosso send file, né, igual a gente já viu anteriormente. Agora, quando eu quero trabalhar com conteúdo dinâmico, aí eu preciso empregar o handlebars ou algum outro motor de renderização, né? E aí a gente emprega aqui a função render, beleza? É, Vamos lá, só alterar o nome aqui, ó. Vamos mudar para Maria, tá? Então, se eu volto aqui agora e atualizo a página, olha lá. Então, esse aqui é o conteúdo dinâmico, né? Ele vai mudando de acordo com a situação, beleza? É, Ok. Então, a gente já viu como que a gente imprime um valor, né? Pessoal, só que aí a gente tem um problema. E se não houver usuário autenticado, o que que vai acontecer? Deixa eu comentar aqui essas linhas, tá? Então, nós não temos usuário autenticado, tá? E aí a pessoa fez o acesso a esta URL sem estar autenticada. O que vai acontecer? Né? Vai ficar faltando mensagem aqui. Vocês concordam comigo que uma aplicação não deve trabalhar dessa forma? Ela deve sempre verificar, né? Ah, tem usuário autenticado? Se tiver, exibe um bem-vindo. Se não tiver, não vou exibir nada, porque isso daqui, né, pro leitor aqui da página, não faz sentido nenhum, tá? Então, antes de eu executar um bem-vindo, eu deveria verificar se tem o usuário logado, né? É, E aí, né, eu exibo a mensagem de forma condicional, tudo bem? Então, como que eu faço isso? Agora eu quero fazer um if, tá? Para a gente fazer uma estrutura condicional aqui dentro do nosso HTML, de novo, abre chaves duas vezes, fecha, né? E aí eu posso colocar aqui, ó, hashtag if, tá? E aí eu vou colocar aqui, ó, justamente usuário logado. Pessoal, só uma observação. As estruturas aqui do handlebars, elas são mais simplificadas, tá? Então, por exemplo, eu tenho o if, depois eu vou ter algo parecido com o for, que a gente vai ver mais pra frente. Só que, às vezes, ele não consegue fazer tudo o que a gente faz no JavaScript. Então, por exemplo, eu não posso fazer aqui, ó, if usuário logado diferente de nu, tá? Por quê? Daqui já é um operador de desigualdade, né, no caso, ele não entende isso, tá? Então, o que eu preciso já ter uma variável que consegue, né, ser equivalente a um verdadeiro ou um falso. No caso, como que o handlebars trabalha e o JavaScript em si trabalha quando a gente coloca aqui, ó, só um if e uma variável, né? No caso, uma variável do tipo desse tipo que a gente está trabalhando, que seria um objeto, né? Bom, se o valor disso aqui for nulo, tá? No JavaScript, no handlebars, ele vai entender como se fosse equivalente a um falso, tá? Se não for nulo, ou seja, se tiver qualquer valor aqui dentro, ele vai entender como verdadeiro, tá? Então, no caso aqui, perfeito. Se esse usuário for nulo, é, a gente vai mostrar uma outra mensagem, tá? Vamos lá. Vou colocar aqui, ó. É, Você não está autenticado, né? Já, vamos fazer um else, né? O else, pessoal, não precisa do hashtag. Então a gente coloca só assim, ó, else, tá? É, então, peraí, perdão, gente. Eu inverti aqui, tá? Opa, eu inverti a lógica sem querer. Ah, Se aqui tiver alguma coisa, né? Não for nulo, ele vai é, executar esse bem-vindo e vai mostrar o nome da pessoa. Se não, né? Ou seja, se aqui
esse cara aqui tá nulo, então ele vai pro else, né? Aí ele vai falar, você não está autenticado. E aí, como que eu fecho aqui a nossa estrutura? A gente fecha com um barra if, beleza? Então, hashtag if, a gente está abrindo a verificação, a gente pode ou não colocar um else, tá? Dependendo da situação, vai depender da lógica ali que você está trabalhando. E aí o fechamento tem que ser um barra if, ok? Então, ele vai mostrar ou essa mensagem ou essa, né? Dependendo do valor que a gente tiver nessa variável. Se for nulo, ele vai para o else. Se não for nulo, se tiver alguma coisa, ele vai dar o bem-vindo. Vamos lá. Então, atualizo a página. Ó, você não está autenticado. Então, ele mostrou este parágrafo aqui, tá? Agora, se a gente colocar aqui este valor, né? Aí, o handlebars vai executar bem-vindo, tá ok? Então, pessoal, é muito simples o handlebars, né? Você abre chaves aqui, ó. Abriu chaves, ele já sabe que você está querendo programar alguma coisa. Você abrir duas vezes, né? Aí você tem o hashtag if, né? Depois, logo em seguida, a gente já vai ver o hashtag it, que é uma laço de repetição, tá? Quando a gente quer exibir alguma coisa, né? A gente abre chaves duas vezes, né? Então, é isso. Vamos seguir com o it. Eu vou tirar esse comentário, pessoal, porque acaba que ele vai ficar espalhado, né? Ou melhor, dá para colocar aqui embaixo também, né? Para indicar que está embaixo aqui a parte que a gente printa uma variável. E Opa. E aqui, né? Estrutura condicional, tá? E agora, estrutura de repetição. Como que a gente faz aqui, pessoal? Para eu fazer um exemplo de estrutura condicional, de repetição, eu vou criar um vetor de usuários, tá? Vou chamar aqui ó, de usuários. Aqui, pessoal, não estou falando dos usuários que estão de usuário logado. Estou falando de todos. É para simular todos os usuários cadastrados no banco de dados, tá? Mas como eu não quero colocar o banco de dados aqui para não aumentar a complexidade da explicação, vou criar um vetorzinho para representar esses usuários. Então, abri e fechei chaves, o que né, eu estou criando um vetor, então. E aí esse vetor vai ser composto por objetos. Então, abro e fecho chaves, né? Na verdade, aqui é colchete, né? Então, o colchete representa o vetor e a chave representa o objeto. Nome. Vamos lá. Vamos pegar aqui o que já temos embaixo, tá? Opa. Pegar esse aqui, a Maria, né? Vamos criar mais uns dois usuários. Então, João, e-mail, joão@gmail.com e mais um, nome, Alice, e-mail, alice@gmail.com. Beleza, tenho três usuários, agora eu quero exibir os três, tá? Então, de novo, eu quero exibir aqui nessa página. O que eu vou fazer? Eu vou precisar passar também aqui como parâmetro, né? Aqui, ó, quando eu chamo render, né, peço para renderizar a página de usuários, eu vou passar também o meu vetor de usuários, tá? Ok. Então agora nós temos acesso à variável usuários aqui dentro, tá? Então eu vou exibir aqui embaixo, né? Vou criar uma UL, tá? Uma lista não ordenada, né? E aqui, pessoal, a UL, né? Não sei se vocês lembram, né? Mas para cada item da UL a gente cria uma LI. Mas vejam, quantos usuários nós vamos ter? A gente pode olhar aqui e falar 3, tá? Mas lembre-se, a gente está simulando que a gente tem um conjunto de usuários do banco de dados. Esse conjunto de usuários, ele pode variar, né? Primeiro a gente vai ter um usuário cadastrado, depois a gente vai cadastrar outro e outro. Então,
não dá pra gente saber quantos usuários vão estar cadastrados. A gente só precisa ter um código que é preparado para exibir quantos usuários houverem, tá? Então, não adianta eu falar assim, vai ser... Eu quero exibir 3 usuários, eu vou criar 3 LIs. Não, tá? Eu vou precisar de um laço de petição para criar as LIs, tá? Cada LI aqui eu vou mostrar um usuário. Então, ele vai criar as LIs de acordo com a quantidade de usuários, beleza? Então, aqui dentro, pessoal, vou fazer o seguinte. Dentro da UL, tá? Porque a UL vai ser uma só, tá? Não tem jeito. Agora, a questão de quantas LIs que vai variar. Então, eu abro chaves 2 vezes, tá? Hashtag it, tá? Então, para cada o quê? Aí eu preciso falar o nome da lista aqui. Usuários, né? Toma cuidado que é sem acento. Ele sugeriu aqui com acento, né? Fica atento aí na hora de digitar, tá? Então, para cada usuário a gente vai fazer alguma coisa e aí já deixa eu fechar o it de novo. Então, é barra it, né? Então, if, ó, hashtag if para abrir, barra if para fechar. O it, hashtag it para abrir, barra it para fechar. Beleza? Então, para cada usuário, né, para cada item dessa lista de usuários, eu vou criar uma LI e dentro dessa LI eu vou imprimir alguma coisa, tá? Eu vou imprimir o nome, tracinho, e-mail, beleza? Pessoal, só que eu não posso, né? Será que funciona eu escrever usuários ponto nome? Tá certo isso aqui? Não, né? Porque usuários é um vetor, né? Usuários é um vetor no momento, né? Com 3 itens. Né? Posteriormente poderia ser 4, 5. Mas eu não posso escrever isso com vetor, né? Eu precisaria, por exemplo, indicar a posição, né? Mas para indicar a posição a gente teria que ter um contador. A gente não tem contador aqui porque isso aqui é um laço de repetição, né? Mas ele não é igual ao for. Ele vai simplesmente destacar cada item desse vetor, né? E a gente vai utilizando, mas não existe o i aqui, tá? Então, como que a gente trabalha no caso do it? Sempre que a gente fizer um laço de repetição, tá? Com it, para percorrer um vetor, cada item desse vetor, ele vai chamar de this, tá? Então, quando eu escrevo this aqui, eu estou falando, olha, esse item que eu vou imprimir nesse momento, lembrando que se usuários têm 3 itens, a gente vai passar por esse código 3 vezes. Tá? Se o usuário tiver 4 itens, a gente vai passar por esse código 4 vezes. E assim por diante. Então, diz, eu sempre estou escrevendo, sempre estou me referindo a, para este usuário, para esse item do vetor de usuários, eu quero imprimir o nome. Tá? E o e-mail. Então, na primeira vez, o diz vai ser a Maria. Tá? Vai estar se referindo aqui, ó, ao objeto, né, que representa a Maria. Na segunda vez, o diz vai estar se referindo ao João. Tá? E na terceira vez, vai estar se referindo ao objeto ali da Alice. Tudo bem? Então, vamos testar esse código. Né? A gente atualiza aqui a página. E aqui está. Né? Ele gerou um item para cada item do vetor. Tá? Se a gente tivesse mais um item, vamos lá. Então, nós temos aqui, ó, herman@gmail.com. Ok. Eu atualizo a página. E olha só, agora nós temos 4 itens. Então, pessoal, era isso que eu gostaria de apresentar para vocês sobre o Handlebars, tá? Com isso já dá para trabalhar muita coisa, tá? Então a gente já consegue trabalhar aí com quase tudo que a gente precisar de geração de páginas dinâmicas, né? Então, até agora, né, a gente estava trabalhando, desde PTS 1, a gente estava trabalhando sempre com páginas HTML estáticas. Por isso que, né, quando a gente buscava informações lá do MongoDB e a gente queria exibir no navegador, a gente exibia aquele JSON lá, bem simplificado sem HTML, né? Mas agora, a partir de agora, né, vocês conseguem empregar o Handlebars para exibir conteúdo de forma dinâmica. Já me esquecendo, né? Eu poderia, inclusive,
alinhar essas estruturas, tá? Então, por exemplo, eu só quero exibir usuários se houver um usuário logado. Então, eu posso pegar isso aqui tudo, né? E colocar aqui dentro do if, tá? Então, veja, só vai haver essa listagem de usuários se houver alguém logado. Se o cara não tiver logado, a gente pode falar que você não tem permissão para ver os usuários cadastrados, ok? Então, olha só, aparece certinho, mas se a gente pegar aqui, ó, usuário logado, né, e colocar como nulo, atualiza a página, olha lá, você não tem permissão para ver os usuários cadastrados. Pessoal, é, então, foi para demonstrar o handlebars, tá? É claro que para autenticação, gente, é, a gente sempre vai fazer verificações de autenticação, mesmo antes de chegar aqui e estar trabalhando com as views, tá? Aqui, a gente só está fazendo uma lógica para ele não tentar exibir algo, né, para um usuário que não está logado, né? Mas mais pra frente a gente vai ver que existem outras verificações que são feitas aqui no próprio JavaScript, tá? Mas a título de exemplo, a gente conseguiu trabalhar bem aqui, né, estrutura condicional com if else e estrutura de repetição, né, com o each, tá? Mas no caso essa estrutura de repetição, lembre-se, ela só funciona para percorrer vetores, tudo bem? Então a gente não consegue fazer lá uma estrutura de repetição sem ter um vetor aqui no handlebars. Então, pessoal, é isso. Fechamos esse conteúdo de handlebars e até a próxima videoaula.